Olá, boa noite, eu sou o Nicolas. Hoje vamos estar apresentando aqui as obras Quarto do Despejo e A Hora da Estrela. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre o corpo da mulher na propriedade pública em Quarto do Despejo. No livro, há momentos em que Carolina menciona a objetificação do corpo feminino, principalmente no contexto da pobreza e da luta diária pela sobrevivência. As mulheres pobres, como ela, muitas vezes são vistas como estando à disposição dos homens ou da sociedade em geral. Embora Carolina seja muito crítica em relação a isso e não permita que seu corpo seja explorado dessa forma, ela reflete sobre outras mulheres na favela por necessidade ou falta de opção mesmo. Acabam tendo que recorrer à prostituição ou aceitar relacionamentos abusivos. Na obra Quarto do Despejo, temos uma citação que mostra nitidamente o corpo da mulher na propriedade pública, que diz mais ou menos assim: o maior desejo do homem é possuir uma mulher. Se a mulher for pobre e se tiver filhos, a sociedade não a respeita. A sociedade vê em nós uma máquina de fazer filhos. Quarto do Despejo. Continuando na obra Quarto do Despejo, temos a diferença entre a mulher rica e a mulher pobre. A mulher pobre, ela vive uma vida voltada para a sobrevivência. Elas lutam diariamente para conseguir comida, cuidar dos filhos e sobreviver em condições insalubres. Enquanto as mulheres ricas, elas têm acesso à educação, conforto e mais respeito social. As mulheres ricas não precisam lidar com a humilhação constante e que a pobreza impõe. Enquanto as mulheres da favela, elas são vistas como desclassificadas e tratadas como inferiores. Uma citação em O Quarto do Despejo, que mostra a diferença entre a mulher rica e a mulher pobre, está nos mínimos detalhes, tanto nessa frase que diz: os pobres não têm amigos. Quando temos uma ninharia, queremos dividi-la com todos. Os ricos não fazem isto. Quarto do Despejo. A obra Quarto do Despejo traz uma problemática bastante discutida nos dias atuais, que seria a diferença entre a mulher negra e a mulher branca. Sendo uma mulher negra, enfrenta uma dupla opressão, a da pobreza e a do racismo. Ela narra como, além de ser marginalizada por sua condição de pobreza, é também alvo de discriminação racial, o que agrava ainda mais uma exclusão social. As mulheres brancas, mesmo quando pobres, têm um certo privilégio em relação às mulheres negras, pois não enfrentam a mesma intensidade de racismo e discriminação. Carolina, ela menciona em alguns trechos como as pessoas de cor são vistas como inferiores e desumanizadas, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana. Na obra Quarto do Despejo, temos uma citação da diferença entre a mulher branca e a mulher negra, quando elas estão em estado de gestante. A mulher branca, quando está grávida, o povo diz, ela está em estado interessante. A negra está inchada e suja. Quem manda no corpo das mulheres na obra? Tópico 4. No quarto de despejo, no livro Quarto de Despejo, Carolina expõe como a sociedade dita normas e também limita a liberdade da mulher pobre, principalmente, especialmente a mulher pobre negra, Os padrões sociais e os estereótipos e a própria estrutura que é patriarcal, elas impõem muitas restrições ao corpo feminino, sobrepondo-se até à própria vontade da mulher, Onde a mulher mais pobre, onde o indivíduo mais pobre tem menos, é mais animalizado. Eles não têm muita liberdade de expressão, são restringidos. Tópico 5. Como se dá a relação de corpo, abuso, estupro e aborto na obra? No livro Quase Despejo, a obra de Carolina, Maria de Jesus, ela aborda muito indiretamente alguns temas de abuso e opressão do corpo feminino. Carolina, a narradora, ela menciona muito o sofrimento das mulheres em situações de grande vulnerabilidade e as extremas dificuldades para sustentar seus filhos, Vou citar um trecho. Já vi mãe lamentando o nascimento de um filho. No entanto, é o filho que a sociedade lhe impôs, porque ela não tinha direito e recursos para evitar uma gravidez. Essa frase, ela retrata muito, há muitas essas relações de corpo e abuso retratado na obra em relação do homem com a mulher, que a mulher era tratada mais como objeto nas favelas. Ela era muito desvalorizada, não tinha o seu valor. Ainda mais por ser pobre e negra, ela relata muito na obra esse extremo abuso, essa extrema falta de moral que as mulheres negras tinham. Tópico 6. O corpo feminino é visto como uma forma de alcançar o crescimento financeiro e social. No livro, ele descreve muito o esforço, Todo o livro é descrevendo a narrativa das vivências de Carolina no âmbito social,
né? Ela sendo uma preta favelada, uma preta pobre, mostrando suas dificuldades, mostrando o seu dia a dia, na busca de uma vida melhor para ela e seus filhos, mesmo com tal precariedade, ela corria atrás de seus objetivos, ela corria atrás de se manter viva, de se sustentar, porque não era só ela, muitas vezes ela pensou em desistir, mas ela olhava para frente e via que tinha mais do que ela observava, ela pensou fora da caixa, né? E o livro, ela descreve muito esse esforço, né, das mulheres no geral, que precisam lidar com esses julgamentos e os preconceitos ao tentar sobreviver, como foi relatado na mesma fala, né? E também há uma consciência de que o corpo, para a mulher pobre, pode ser visto como um meio de sobrevivência em uma sociedade que explora a fragilidade econômica. Como foi dito, né? A mulher negra no livro é retratada como uma forma de superação, porque Carolina era uma pobre favelada, ela não conseguia, não tinha complementado o ensino, né, médio, e mesmo assim com tamanhas divergências em sua vida, ela conseguiu se impor a esses padrões e conseguiu alcançar um status melhor, uma vida melhor, mediante ao esforço dela. Vou dar início falando sobre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. O primeiro tópico a ser abordado é: o corpo da mulher é visto como propriedade pública? Fazendo uma análise da atriz principal do livro, Macabea, podemos afirmar que o corpo de Macabea não é visto como propriedade pública e muito menos como algo desejado. Pelo contrário, por sua ignorância e desinformação, o corpo de Macabea é visto como algo desvalorizado e de pouco interesse na visão masculina, pois Macabea é totalmente ignorada por todos ao seu redor, por ela ser uma pessoa totalmente ignorante e de pouco conhecimento, por conta de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou desde o seu nascimento. Macabea tem em toda a sua vida apenas um namorado, um único parceiro, que o mesmo a tratava como se fosse qualquer coisa e não a valorizava, por sua tamanha ignorância. Não achava Macabea bonita, tampouco atraente. O mesmo no livro diz: Macabea, você é um cabelo na minha sopa. Essa fala tem como interpretação que ele não gostava de Macabea, pelo contrário, ele sentia nojo dela. Então, entende-se que o corpo de Macabea não era nem um pouco valorizado e muito menos desejado na vista dos olhos masculinos. Partindo para o tópico 2, sobre a diferença entre a mulher rica e a mulher pobre no livro A Hora da Estrela. Bom, a obra retrata de maneira indireta que a falta de recursos, a falta do capital, a falta do dinheiro para Macabea traz, sim, consequências ruins para a sua vida, pois torna Macabea mais invisível ainda do que ela já é, pois ela já é uma pessoa sofrida por natureza, por sua ignorância, e a falta do dinheiro também é um empecilho em sua vida, pois uma coisa está atrelada à outra, porque Macabea não tem conhecimento, é uma pessoa totalmente ignorante, desprovida de informação, por tudo que ela passou em sua vida. Ou seja, a falta de conhecimento traz consequências para ela, pois ela não consegue arrumar um emprego bom para que ela possa se sustentar. E com isso, ela fica mais invisível ainda aos olhos da sociedade. O livro traz uma citação. Abre aspas, ela era uma mulher pobre e ignorante, e por isso o mundo não havia, fecha aspas. Com essa simples citação, é possível entender que Macabea, por não ter dinheiro e muito menos informação, a tornava uma pessoa totalmente invisível aos olhos da sociedade, pois Macabea, além de ser analfabeta e ter poucos recursos financeiros, tornava ela mais isolada e ignorada, até mesmo do próprio namorado. Tópico 3. A diferença entre a mulher negra e a mulher branca na obra? Bom, em A Hora da Estrela, a diferença entre as mulheres brancas e pretas não é um tema central ou diretamente abordado, pois a obra foca principalmente nas questões de classe social, como a pobreza e a invisibilidade e opressão das mulheres pobres, como Macabea, que é uma personagem sofrida desde o seu nascimento. Com isso, trouxe a ela várias consequências, pois ela é uma pessoa muito invisível aos olhos da sociedade. Trazendo para outros olhos, Macabea é uma mulher branca, porém, mesmo assim, ela é muito julgada pelas pessoas ao seu redor, pois ela é uma pessoa muito pobre, extremamente pobre, feia, né, vista pelas pessoas ao seu redor, por ela gostar do simples e não conseguir nem mesmo se autoconhecer ou saber o que é ser feliz. Bom, eu vou ficar com a parte 4, 5 e 6. Na parte 4, a pergunta é: quem manda no corpo das mulheres nas obras?
A Hora da Estrela, Macabaela também tem um reflexo de opressão social e de gênero. E ela também vem sendo moldada e limitada pelos outros, especialmente pelo seu namorado olímpico e também pela cartomante que a consulta. E ela é constantemente manipulada e tem as suas vontades próprias ignoradas ou invalidadas, né? O número 5. Como se dá a relação de corpo, abuso, estupro e aborto na obra? Na obra, em A Hora da Estrela, a relação de Macabaé com seu corpo é marcada por uma apatia que remete à falta de autonomia e voz. O corpo dela é ignorado e desprezado pela sociedade, e também sem espaço para afirmar ou se libertar de condições de exploração. Número 5. O corpo feminino é visto como uma forma de alcançar o crescimento financeiro e social. Na obra, Macabaé, no entanto, não percebe seu corpo como meio de alcançar algo, pois sente falta de consciência e suas necessidades, né, básicas impedem. E a alienação social e econômica coloca em uma posição de completa submissão e decepção. Como também tem um trecho que cita: não sabia o que era, senão uma mulherzinha que mal percebia que existia. Bom, essas obras, cada um tem o seu modo, né? Faz uma crítica profunda à sociedade brasileira, revelando também as complexas camadas de opressão e sofrimento que afetam as mulheres, especialmente aquelas de classe e etnias marginalizadas.